ser eu mesma desde sempre, não importa se eu vou ser a melhor do mundo ou se eu vou ser a 50ª. Eu acho que é manter as minhas origens, porque eu não sou melhor que ninguém como pessoa. A questão de você ir para a Olimpíada muda a vida do atleta. Acredito que muda muito mais quando você é medalhista, mas o fato de você ir representar o teu país no esporte que as pessoas gostam, eu acho que triatlon tem isso, né? Esse contato com as pessoas amadoras, elas ficam mais próximas da gente. Então a gente recebe um carinho. Eu, pelo menos, estou recebendo um carinho muito grande. E acho que o recado é acreditem em vocês mesmos e busquem aquilo que vocês realmente querem. Sigam as suas intuições. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, cara. Em mais um episódio de lugar diferente. Estamos aqui, né, no Itaú BBA Ironman Brasil 2025. Estamos aqui na Expo, um dia antes da prova, e nossa convidada é especialíssima, cara. A gente tá muito chique, assim. A gente gravou 2 episódios nesse período. Luísa Batista e agora Jennifer Arnold. Cara, a gente tá muito olímpico. Muito, cara. A gente tá demais. Bom, daqui a pouco a gente apresenta melhor a Jennifer, mas lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, comenta, compartilha. Quem está assistindo também no Spotify, deixa o like, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário, que você pode deixar comentário lá no Spotify. E lembrando que a gente não está no estúdio, mas se você quiser conhecer o nosso estúdio lá em São Paulo, tem um @, aqui embaixo, e que todo o armazenamento aqui está sendo feito pela Kingston, nossa parceira aqui. Então tem um QR Code na tela também, que você vai ser direcionado lá para o site da Terabyte Shop, que é a loja preferida dos gamers. Então se você precisa de SSD externo, cartão de memória, tudo para gravar seus conteúdos, né? Vídeos, fotos, arquivos, documentos, conheça a Kingston. Muito bem. Muito bem. Jennifer Arnold, né? Já falamos, né? Pô, atleta olímpica, ganhou o 70.3 Brasília, fez um treino foda hoje de manhã. Fez um sprint. Então a gente vai conversar um pouquinho do passado, presente e futuro. Pra saber, né, como é que chegou onde está hoje, né? Obrigado. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, que eu já tô enrolando há um tempo aí, tô feliz que deu certo da gente conversar. Muito bem. Você falou, vamos falar, você estava hoje fez um treino sprint. Eu conto pro pessoal como é que foi seu treino hoje aqui nas ruas, na Búzios. Na Búzios. Ninguém entendeu nada. Você sentiu a energia da Búzios já aqui? Sim. Hoje deu para sentir bem. Inclusive, peço até desculpa às pessoas que me pediram foto durante a minha corrida. Realmente não tinha como. Eu até brinquei, assim, pô, Jura tava babando Deus, e teve gente pedindo foto. Assim, não deu para parar. Você fez o 5 para quanto lá? Você correu para quanto? Corri para 16,55. Então 16, imagina. Correndo para 3 e pouquinho ali. O que a gente faz 3 quilômetros aí nesse tempo. Para tirar foto não dá. Foto não dá, Não dá. Mas tá desculpado, o pessoal com certeza vamos me desculpar, né? Entendeu. Enfim, eu mandei mensagem pro Ortiz falando que vinha pra cá, e aí ele falou, perfeito, você precisa fazer um sprint pra pegar ritmo de prova, sábado você vai fazer um sprint. E aí foi isso, eu ajeitei as coisas, a gente montou a transição ali, e fiz um treino totalmente forte hoje, simulando uma prova, porque terça-feira embarco pra Colômbia, tem os Jogos Pan-Americanos, então eu largo lá final de semana que vem. E aí esse foi minha última transição. Boa. E além do treino, o que você veio fazer aqui? Veio acompanhar a prova, assistir? Será que vamos pegar um gostinho? Né? Eu vim ver se o mosquitinho do Iron me pica. Porque o do 73 picou, daí já fiquei naquela. Não, o engraçado é que eu tô recebendo muito boa prova. E aí eu fico naquela, tipo, gente, eu não vou largar. E hoje até tava assim, no momento ali, boa prova, obrigada. Mas não, ainda não vou largar. E o que mais me assusta do Iron é os 42, então eu tenho que tirar esse bloqueio ainda da minha cabeça. Mas eu acredito que hoje eu já me vejo fazendo. Boa. Já é alguma coisa. Eu diria que há um ano atrás eu falaria nunca vou fazer um Iron. Mas hoje eu acho que depois da minha experiência no meio, eu sei que é totalmente diferente. Mas eu acho que eu já vejo a natação ok, o ciclismo eu já me vejo pedalando 180. Acho que vou sofrer um pouco ali para adaptar a suplementação. Mas o 42 me assusta bastante, então eu tenho que ter um tempinho
para me acostumar com essa ideia. Até porque a minha maior corrida até hoje foram 27 quilômetros. Eu acho que é bem distante. Mas com o tempo já tá com desejo, já é alguma coisa. E veio ver os amigos também. Sim, aqui, claro, né? Claro. Essa é a melhor parte, sentir essa energia que tem aqui, que foi uma energia muito positiva, muito boa que eu recebi em Brasília, no 73, e aqui tá sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Isso tá brilhando cada vez mais pela longa distância dentro de mim. A celebridade, né? Essa galera anda aqui, todo mundo quer tirar foto. Mas isso é legal, né? O reconhecimento. Não, sim, é muito bacana. Porque como é, né, assim, vocês estão acostumados no circuito que é vocês pró, né? Então o pessoal assiste, mas são os profissionais. Aqui tem muito amador junto, e aí eles vêm na prova, a prova faz a mesma prova que vocês fazem. Então... Isso, e acaba que a gente faz as provas lá fora e não tem o público brasileiro lá fora. Ou quando a gente está no Brasil, a gente não encontra eles. Então a gente não sente essa admiração, essa energia que eles têm. E vindo para as provas mais longas, tá todo mundo aqui, como você falou, vão fazer o amador e estão aqui e acabam passando isso, né? Sim. Então eu acredito que o Messias também deve estar nessa energia altíssima para largar essa prova, que é bem legal. E acho que esse ano vai ser especial esse Ironman, por ter ele querendo quebrar o recorde e esse número alto de profissionais largando a prova, né? Que eu acho que fazia tempo que não tinha tanto profissional largando a prova. Estamos ansiosos. E aproveitar que a gente tá falando de atualidades, né, cara? Um pouquinho mais cedo, o Miguel acabou de ganhar lá o WTCS. Arrepiei quando vi, a gente tava aqui, e aí eu recebi uma mensagem, Miguel tá na frente, 30 segundos, Miguel ganhou. Tipo, uou, o que foi isso? É incrível, ele tá fazendo história. Eu acho que o triatlon no Brasil evoluiu muito nesses últimos anos dentro do circuito mundial. E hoje ele concretizou isso. Foi o primeiro brasileiro a ganhar uma prova de circuito mundial. Então, tirar o chapéu para ele mesmo. Conseguiu falar com ele, com o Ortiz, alguma coisa? Não? Mandei mensagem. Mandou uma mensagenzinha. Vocês têm um grupinho, assim, o Ortiz, o Miguel? Tem. Ortiz, Jennifer e Miguel. Nossa, esse grupo resenha, aí, né? Resenha. Tem. Agora ele deve estar sendo um bombardeado de mensagem, exato, imagina. Claro. Deixa ele curtir o momento, ele merece. Eu vou ter tempo. Com certeza. Muito bem. Bom, a gente sempre gosta de saber da história, né? De onde começou, né? Então você tem um começo na natação, que a gente sabe que é uma das dificuldades no começo, se não começa desde cedo, né? E tem vários triatletas profissionais que têm essa história, né? Que vem da natação e depois evolui para o triatlo. Como é que é o seu começo lá atrás? Bom, do início eu comecei com 7 anos de idade na natação, porque o meu irmão tinha asma, e aí meus pais não tinham como deixar eu em casa sozinha e ele cuidava de mim. Então ele tinha 10 e eu tinha 7, e aí eu tinha que ir com ele para natação. E aí acabou que ali eu comecei a treinar, gostei, ele parou com 13 anos de idade e eu continuei. Com 14 anos vim morar para Florianópolis para representar a cidade e a universidade, na época a Unisul, e competir brasileiro. Fui campeã brasileira de 800 livre por 3 anos. Fui campeã sul-americana de maratonas aquáticas nos 5 quilômetros e vice nos 10. Cara, você fez 5.000, né? Isso, eu cheguei a nadar maratona. Os meus melhores resultados na natação expressivos foram na maratona aquática. Mas foi o seu treinador que viu que você levava jeito, ou você estava no meio de colegas que faziam travessia, fazia maratona? Para decidir, né? Porque foi mais ou menos... não foi assim pensado, digamos. Era início de temporada e ele falava que início de temporada era a época de fazer travessias para ganhar base. E aí tinha uma etapa do brasileiro aqui em Porto Belo, em Santa Catarina, e eu acabei fazendo 5 quilômetros. E fiquei em terceiro no brasileiro. E aí foi ali que ele falou, não, você vai pra maratona aquática. É a tua primeira vez que você ficou em terceiro. Eu lembro que o pódio foi Ana Marcela... Tranquilo. Nada mais, nada menos. Aí uma menina do Unisanta e eu fiquei em terceiro. E então, dali eu comecei a nadar maratona e aí eu fiquei uns 4 anos nadando maratona aquática. 4 anos.
Foi depois, quando eu estava me formando na faculdade, em 2017, eu decidi que eu ia parar de nadar, eu já não estava tendo mais resultados. Até comentei isso hoje na Casa da BR, eu fui para um brasileiro e fiquei em 5º. E foi meu primeiro brasileiro que eu não peguei medalha. Tipo, às vezes eu não ganhava, mas eu sempre estava no pódio. E nesse brasileiro eu fiquei em 5º, e ali eu falei, quando eu terminei esse brasileiro, eu falei, natação deu para mim, eu já não tô rendendo o que é para render. E aí eu falei, vou terminar o ano, porque eu ganhava faculdade pela natação. E em uma dessas conversas eu acabei falando com a minha orientadora, que é a Elinay Freitas, que tem a escolinha de triatlon de São José aqui. Gravou com a Bruna hoje ou ontem mais cedo? Foi ontem, né? E aí acabei falando para ela isso, que ia parar, e ela falou, não, eu acho que você tem mais para entregar pelo esporte, eu quero que você conheça o triatlon. Ela que te deu esse empurrãozinho. Foi. E aí, em 2017, ela me levou para um treino aqui em Jurerê, de triatlon, e eu fiquei, assim, apaixonada, porque era um mundo totalmente diferente, era legal, as pessoas riam no treino, natação é tudo muito sério, cabeça na água, ninguém fala com ninguém, é porrada o tempo todo. E eu vim com um treino que todo mundo ria, e teve churrasco depois, e enfim, eu fiquei... Que mundo é esse? A resenha que faz as pessoas exato. rirem. Eu digo, foram os amadores que me trouxeram pro triatlon, porque era uma equipe de amador, daqui de Floripa, e eu falei, gente, que mundo é esse? E aí eu comecei a treinar triatlon com uma bike emprestada. Eu lembro que minha primeira bike trocava marcha no quadro. Nossa! No quadro, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e a Elinay daí me emprestou uma bike da escolinha para eu começar no triatlon. Isso a gente está falando de quantos anos? Você falou que era... 2017. 17. Eu comecei a treinar na triatlon. Você estava com quantos anos? Eu estava com 24. Tá. Porque você falou que era pós-faculdade, né? Isso, Mas nessa época, assim, quando você começou o triatlon, a natação já viu que não ia mais. Como é que estava a sua cabeça, assim, tipo, vou começar a experimentar um esporte, mas ainda não tinha, né, começado, enfim, rotina de campeonato, prova. Você estava apostando naquilo naquela época? Ou você já estava com a cabeça, assim, também paralelo ao esporte, eu preciso ir vendo outras coisas? Exato, não, eu já trabalhava, eu dava treino de natação para uma equipe de Mirim Petis, que é de uma faixa de 7 a 12 anos. Então eu já estava atuando como técnica, já tinha até viajado para um sul brasileiro com a equipe, eu tinha uma equipe grande já. E paralelo a isso, estava treinando o que a Elinay me passava e conhecendo a modalidade. E aí ela me falou, lembro que ela falou, mas para dar certo, se você quer mesmo, você precisa aparecer em cenário nacional. Tem o brasileiro em novembro em Manaus, e eu acho que você tem que ir. Porque aqui a gente não tem estrutura, não tem como você... Se você quer realmente isso... E aí é até engraçado, eu lembro que eu tinha, sei lá, 10 mil reais na minha poupança e a viagem custou tipo 6. E aí eu falei, eu vou, assim, eu não pensei, eu juro que se hoje eu pensasse, eu falaria, não, Jenny, para. Louco, né? Sabe, tipo vai construir. Você já tá trabalhando, constrói tua vida aqui. Só que eu fui sem saber montar bike, desmontar bike, com tudo emprestado. Aprendi a fazer transição com o Guto da Endurance, técnico da Endurance, que hoje tem uma assessoria, na época ele era auxiliar da Elinay, na semana da prova. E eu fui pro Brasileiro em Manaus, e aí foi onde tudo aconteceu, assim, parece que a Elinay estava realmente com com o sentimento que eu precisava ir, com o feeling, e eu fui em novembro. Dezembro eu recebi a ligação do Ortiz. Caramba! E como é que foi lá em Manaus? Lá? Então, foi até bem engraçado, assim, eu saí de lá meio frustrada, com a sensação de que eu não tinha feito o que era pra fazer. Porque a Elinay falou, vai pra lá, teu objetivo é só sair na frente na água. Porque o resto, a gente não tem base. Novidade, né? Exato. E aí eu lembro que eu fui, esse é o meu objetivo, eu entrei na água, nadei forte e tal, com os moleques, com os meninos. Sabia que tinha gente na minha frente, mas eu via que era tudo menino. Assim que eu levantei a cabeça, uma menina na minha frente, Lopes. Só que eu sou muito perdida, gente. Eu não conheço, assim, não conhecia, não sabia quem era. Naquele momento eu olhei,
eu saí atrás de uma menina. E aí, pra mim, tipo, acabou. Eu falei, nossa, eu não fiz o que eu era pra fazer. Só que eu não sabia que a vitória era a vitória, entendeu? E aí, eu lembro que, enfim, foi a segunda menina a sair da água. A gente montou na bike no primeiro grupo de ciclismo. Ela ficou, óbvio, né? Eu já tinha experiência. E eu caí pro segundo. Aí eu caí pro terceiro grupo. Aí eu caí pro quarto grupo, que era só as meninas e mais 2 meninos, assim, entendeu? E aí eu desci pra correr com todas as meninas da prova e acabei perdendo pra Luma, só a Luma e Gabi. E aí eu cheguei em quarto no geral, e só que da Elite eu era a única, eu ganho a Elite, porque elas eram todas, as meninas acho que eram júnior e a Vitória era sub-24, e eu tava no meu primeiro ano de Elite. Então eu acabei ganhando a Elite. Mas assim, não fiquei satisfeita, porque eu, tipo, não saí da água em primeiro, que era pra eu fazer. Mas chamou a atenção. Mas chamei a atenção do Ortiz, que acho que foi mais do que tudo, né? E como é que foi essa ligação do Ortiz? O que ele te falou? Como que foi esse approach dele? Ele falou que me viu em Manaus, que viu que eu tinha uma natação boa, e daí perguntou pra eu... Não, ele falou que ele já sabia um pouco da minha história, porque tinha o Felipe Bianchi no clube que me conhecia da natação. E ele queria saber se eu tinha interesse em ir para São Paulo e fazer um ciclo para Paris 2024, que ele via potencial e tempo para isso. Caramba, que para Tóquio ele não via tempo hábil, mas para Paris sim. E aí falou que o objetivo dele no clube, ele tinha que botar um atleta até 2024 na Olimpíada. E aí me contou isso e me jogou a proposta. E aí eu tava almoçando com a minha mãe em Floripa. Fica a cabeça, né, nesse momento. Não, mas assim, na hora eu baquei, assim, sabe? Porque, tipo, como assim? Na natação, Pinheiros não tem clube melhor, entendeu? Então, eu tava no meu primeiro ano de triatlo, meu primeiro brasileiro, e eu fui chamada pra entrar no Pinheiros. Pra mim, brilhou muito o olho, mas eu acho que não foi nem pelo triatlon, foi Pinheiros, entendeu? E como nadadora, isso era o ápice de todo nadador, né? Estar no Pinheiros. Super feliz, em casa, conversou com a família. Daí meus pais não, acho que você já fez o que tinha que fazer pelo esporte, você tá trabalhando. Uma decisão difícil, né? Porque você tem que largar 100%. Largar tudo, exato. E aí a minha proposta, eu lembro que assim, eu falei, mas mãe, eu recebo R$1.800 para dar treino, R$1.500 para dar treino, e eles vão me pagar R$1.800 para eu ir lá fazer triatlon. Aí ela falou nesse momento, ela falou, então vai, se der tudo errado, a gente tá aqui de braços abertos te esperando, e você volta a morar em São Bento, porque na época eu morava em Floripa, né? Daí eu falei, tá, então eu vou arriscar. Arrumar as malas aqui. E aí eu falei, avisei a Unisul que eu ia sair, enfim, e aí fui. Mas da minha cabeça foi assim, tipo, eu vou ganhar o mesmo valor por uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não que eu não gostava de dar treino, mas era a minha carreira. E aí eu falei, eu vou arriscar e realmente se não der certo eu volto, porque eu já sou formada, então eu vou conseguir. Sim. E vai valer trabalhar de depois. Também, valeria, né, de experiência. Até antes da gente seguir agora, falando um pouquinho da sua característica, assim, de tolerar, porque as provas são muito intensas, né? Então tolerar sofrimento ali. Você estava falando, ela estava contando do treino pra gente, né? Que a meta lá de sair da bike era fazer o quê? 3 minutos, você falou? 7 minutos? No limite. Isso. Dor extrema. Na natação também tem treinos intensos, mas você fazia, por exemplo, longas distâncias. Então é uma zona um pouco mais baixa, mas por muito tempo. Muito tempo. Quando você migrou para o triatlon, como é que foi isso? Tipo, de entender que você ia ter que sofrer mais constantemente. Você já era essa pessoa antes ou o triatlon deu uma forjada ali de aguentar sofrimento? Eu lembro que eu me assustei bastante com os treinos de pista. Assim, a dor da corrida, quando você faz uma intensidade muito alta, ela é totalmente diferente da natação. Eu não sei explicar, assim. É uma dor que vem, sei lá, a natação te trava e você não consegue mais ir, mas a corrida você consegue, não sei, é estranho. Eu lembro que eu me assustava muito nos treinos de corrida.
E de bike, para falar bem a verdade, no início eu não fazia muito treino de intensidade, era mais volume. Eu lembro que eu treinava muito volume, porque o Ortiz falava que eu precisava de volume, eu nunca tinha pedalado, então eu posso dizer que meus primeiros 2 anos de treino foi muito volume de bike, sem intensidade, assim. E como é que foi o cuidado, né? Porque você veio da natação, ambiente aquático, então tem todo... Quando você vem para gravidade, né? Tem mais risco de lesão, tudo. Como é que o Ortiz, vocês gerenciaram isso na corrida, né? Foi bem cauteloso? Você teve lesão no começo? Como é que foi? Não tive lesão, sou uma pessoa ainda sem lesão dentro do triatlon. Eu acho que eu tive sorte de ter 2 profissionais no início que prezam muito pelo fisiológico, pelo corpo. A Elinai primeiro, no primeiro ano, que ela me botava para correr 20, 25 minutos todos os dias na esteira. E depois, no meio do ano, falou, não, uma vez na rua, o resto da esteira. Porque ela queria que meu corpo se adaptasse. Ela entendia esse processo, ela falou que a chance de eu lesionar era grande, enfim. Então, o meu primeiro ano foi um ano muito tranquilo de adaptação à corrida e quase totalmente em esteira. Eu lembro que hoje eu não suporto esteira. Eu acho que eu corri tanto no meu primeiro ano em esteira que hoje eu vejo uma esteira e já fico... E aí pego o Ortiz, que também não é uma pessoa que soca volume para evolução. Eu acho que... Eu diria que hoje, para a corrida, ele é o melhor treinador assim, do Brasil, disparado, porque os meus volumes até hoje, meu maior volume foram 89 quilômetros a semana. E assim, uma vez eu bati isso. Senão eu bato 70, 75. Tipo, essa semana eu tô fechando com 43, ó. E as pessoas olham e falam, só isso? Eu faço uma semana de 70 e a outra vem pra 50 e a outra vem pra 40 e eu subo de novo. E eu não tenho lesão e eu tô evoluindo na corrida ainda. Então, eu tive sorte de ter 2 profissionais que se importam com isso. Porque eu acho que a minha evolução tá acontecendo ainda porque eu não tive essa parada de lesão. Eu ainda não precisei parar para tratar a lesão. Eu tô sempre contínua, né? E não vai precisar. Não vai precisar, pelo não, gente. Todo mundo tá falando de lesão, eu falo que não tenho lesão, eu falei, eu vou diminuir minha boca antes que eu lesione. Deixa quieto, vamos até pular o assunto. Muda. Ô DJ, e bom, começou a treinar Pinheiros, tudo, né? Esse projeto de ter um atleta em Paris. Como é que foi esse ciclo de treinamento que até antecipou um pouquinho, né? Essa questão da seleção, né? Como é que foi aí esse começo até chegar na seleção mesmo lá com o Ortiz? Bem assustador, porque eu cheguei no clube assim, sem experiência nenhuma, digamos. Eu tava 1 ano no triatlo, não conhecia ninguém, não conhecia nada. E cheguei lá com Bianeres, Matheus Diniz, enfim, Antônio Mansur, todas as pessoas referência no esporte. E aí, uma semana em São Paulo, eu vou para Romeiros, meu primeiro treino de 4 horas de bike, e eu vou com eles. E simplesmente o Ortiz falou, vai. Vai. Não deu detalhe. Vai, se vira lá. Vai na roda deles. Eu aguentei 2 subidas. E aí sobrei. E eu não conhecia Romeiros. Enfim, eu me perdi lá. Eu acabei pedalando, sei lá, 4 horas e 40. Perdida lá. Perdida. Chorei o pedal, a volta do pedal inteiro, porque era só subida. A volta é pior do que a volta de Romeiros é pior que a ida. Então eu lembro que eu chorava e falava, eu não vou mais fazer isso, eu tô num lugar que ninguém gosta de mim, que me deixaram pra trás. Ele é bonzinho, mas de vez em quando também metendo uma enrascada, né? Mas eu acho que ele nem se ligou disso tudo, sabe? O Ortiz é uma pessoa bem desligada, assim. Eu acho que ele nem se atinou. Ela não conhece, eu vou ter que dar as dicas e tal. Não, simplesmente eu fui... Gente, eu fui sem gel, eu fui com água, tipo, bem iniciante, entendeu? Eu quebrei que eu não conseguia responder quando eu cheguei no carro. Foi assustador, assim, isso me traumatizou um pouco. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei assim, mãe, acho que eu quero voltar. Dela, mas por quê? Eu falei, foi muito sofrido, não sei o quê. Dela falou, não, você vai ficar esse ano aí. Você não quis ir, agora esse ano você vai ficar. Eu falei, então tá bom. E aí esse ano eu acho que eu não peguei seleção, eu fui para uma prova internacional no final do ano
e fui desclassificada. Porque eu não vi meu nome no penalty box. E a gente foi sem técnico, foi em Santo Domingo, eu acho. E então minha primeira experiência de prova internacional foi essa. Eu tinha ido bem, eu lembro que eu cheguei, assim, os meninos, uau, você vai ganhar dinheiro, porque você chegou na premiação, não sei o quê, entre as 10. E aí eu fui desclassificada, porque eu não parei no penalty box. E aí no ano seguinte já eu peguei seleção e aí as coisas foram andando, correndo, na verdade, assim. Eu lembro que a minha primeira prova na seleção foi em Huatulco, no México, e eu tava assim, tipo, uau, vou vestir um macaquinho do Brasil. Foi a primeira vez que eu peguei um macaquinho do Brasil, assim. E até hoje eu digo que quando eu pego ele, assim, me dá uma... Pô, tô representando meu país. Exato, tô na ponta, né, do país, tá representando tudo. Boa. E aí, como é que foram, né, os jogos, assim, né, Pan-Americano primeiro, pra gente contar um pouquinho dessa trajetória também. Então, os jogos, eles têm dois momentos, assim, um ruim e um bom, que foi o relay, né? Tanto Paris quanto Pan-Americano. Os primeiros jogos Pan-Americanos que a gente ganhou lá foi um ano muito conturbado para mim, porque eu precisava fazer pontos para a Olimpíada. Então, 2023 foi um ano muito desgastante para mim, tanto físico como psicológico. Competiu muito. Emocional. Eu cheguei a competir 25 vezes no ano. Então, eu não aguentava mais largar a prova. Eu lembro de alinhar e perguntar o que eu tô fazendo aqui. E quando você chega num nível desse, é muito ruim. Você já não tá mais curtindo, você já não tá mais fazendo aquilo porque você quer. Parecia assim, sabe, um fardo que eu carregava. 2023 foi bem difícil terminar o ano. E eu só consigo ver o que eu fiz no ano agora. Tipo, o ano passado, quando acabou, quando acalmou a cabeça. O que eu fiz em 2023 para classificar para a Olimpíada. Então, de largar 25 vezes no ano, conseguindo sempre ficar entre 10º, 15º no Mundial, que não é resultado ruim, mas para mim era tudo ruim, eu não conseguia mais ver nada bom. E aí eu fui para os Jogos e fiquei, eu acho que em 9ª. E também não consegui comemorar, achei uma merda o resultado. E aí veio o relay, e no relay a gente ganha, eu competi muito bem, então dentro de mim tinha, só que o meu psicológico já estava travado de uma maneira que eu não conseguia largar. E aí vira 2024, tô classificada, o ano já acontece bem mais leve, vou para Yokohama como primeira competição do ano, fui 8º no primeiro etapa do Mundial, daí viajo 2 semanas depois, eu fico em 11º, 12º no Mundial em Cagliari. Então eu falei, nossa, eu tô bem demais, vou voar na Olimpíada, é o meu ano. Aí não acontece aquela coisa da saída, que, enfim. Eu digo que ela não me atrapalhou, como prova hoje, eu acho que ela não atrapalhou em nada. Eu saí depois, mas a correnteza joga a gente lá de novo. Mas eu acho que o fato de eu sair por último, virar a primeira boia em penúltima, acabou com a minha cabeça. Enfim, eu sempre dizia que eu era uma pessoa muito forte de cabeça, muito que eu conseguia controlar e querer mais e força, e eu acho que no dia que eu mais precisei, o que me derrubou foi a cabeça. E como é que você é pré-prova, assim? Você fica muito ansiosa? Tem algum ritual, alguma coisa que você faz? Eu fico quieta, eu sou uma pessoa mais quieta em dia de prova. E o ritual, eu acho que é marcar o que eu tenho que fazer em bloco de notas, tem todas as horas que eu tenho que fazer tudo, isso me deixa um pouco mais calma. Então eu sei que, digamos, 7 horas eu vou acordar, 7h15 eu vou, se eu corro antes da prova, tipo 7h15 eu vou chegar no quarto, 7h20 eu vou sair do banho, 7h30 eu vou tomar café da manhã, 7h50 eu tenho que tomar o primeiro suplemento. Bloco de notas, tudo lá. Tudo, hora por hora, o que eu vou fazer até a hora da largada. Eu começo de trás para frente, que é a hora da largada, e aí eu vou fazendo e preparando. Isso me deixa mais tranquila. E aí eu fico no dia da prova quieta, olhando o relógio. Tá na hora disso, entendeu? E fala um pouquinho mais, vamos falar das Olimpíadas, assim, você falou da prova, mas o evento, né, você indo, né, como atleta, representando, você falou, de vestir, né, o macaquinho, né, do Brasil, da seleção,
Como é que foi essa parte? Assim, até pré-prova de estar em Paris, né? O ambiente das Olimpíadas. O Rio Sena. Era o que você esperava? E também teve essa história, né? Que teve aquele, vai ter, não vai ter natação, né? Foi um negócio, né? Mudaram a data. Olha, hoje eu diria que eu preferi que não tivesse. Não é? Eu acho que eu iria melhor. E até para vocês, como é que foi essas notícias, né? Porque a gente chegava o que chegava da mídia de lá, né? Mas para vocês lá dentro vinha um reporte, tipo, da qualidade do Rio, se vai ir, se não vai, como é que estava essa conversa dos bastidores e também a parte boa de você estar no ambiente olímpico, né? Como é que é para um atleta? Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na vila foi... Na verdade, não na vila, em Paris. Quando a gente desceu do avião, já tinha uma mulher com a plaquinha esperando, então era um tratamento totalmente diferenciado de tudo, assim, sabe? O aeroporto cheio, mas você entra nessa portinha. A alfândega cheia. As estrelas do evento. As estrelas do evento, assim, você se sente meio poderoso, assim, sabe? E aí, quando a gente chegou na vila, a gente chegou no dia que o time de basquete dos Estados Unidos estava chegando. Então tava um alvoroço lá, eles acham que ficaram um dia na vila, porque daí não gostaram dos quartos e foram pro hotel, né? Mas no dia que eles chegaram, a gente chegou junto. Então tava aquele alvoroço e tipo, gente, eu tô entrando onde estão os melhores do mundo, assim, você se sente assim. E aí foi, acho que mais esse sentimento, eu tô aqui e, enfim, você vai pro refeitório, você encontra pessoas que você admira na TV. E aí eu ficava, será que eu sou essa pessoa também, que as pessoas admiram? Acho que era mais esse sentimento, assim, no primeiro dia. E aí depois acaba que você entra, tô aqui pra competir, enfim, aí vira mais uma competição normal. Deu uma tietada em alguém lá? Não, eu sou uma pessoa muito envergonhada, gente. Eu sou uma pessoa muito tímida. E olha que eu vi e falava, nossa, eu queria muito. Não vou. Pra trocar pinha eu não conseguia. Eu sou uma pessoa muito tímida. E me arrependo disso. Quem que você queria ter tirado uma foto, assim? O Chad Leclos da natação tava jantando na minha frente, assim, nossa, sabe? Eu não conseguia nem... Enfim. Vão ter outras Olimpíadas. A Sarah Yostrom também... Eram mais as pessoas que do triatlon mesmo, da vila, eu encontrei pouquíssimas pessoas, assim. Mais as pessoas que a gente está habituado do circuito, né? Sim. Não pessoas que... Enfim, eu não vou olhar pra Cassandra numa vila e falar, uau, claro, Cassandra, porque eu tô tipo o ano inteiro com ela, entendeu? Já competem juntos. Mais ou menos isso. E aí depois entra no estado de competição ali, as coisas fluem igual. Eu digo que foi uma competição igual às outras, com uma vírgula de menos organizada. Putz, isso foi um pouco chocante, assim, sabe? Acho que uma etapa da World Triathlon é muito mais organizada do que uma Olimpíada, digamos. A gente esperava um ônibus. É desgastante, é uma competição desgastante. Não é uma competição onde você tá fininha para largar, assim, sabe? Porque o ônibus demora, o transporte é longe, a vila você tem que andar para almoçar e volta. Eu acho que foi uma das competições que eu mais andei. E ainda daí teve a questão do Senna. Na minha cabeça estava certo que a gente ia largar. Eu acho que a única vez que eu fiquei baqueada mesmo foi quando os meninos não largaram. Aí eu falei, será que é possível não largar? Aí foi a primeira dúvida que eu tive. Mas no dia anterior da prova a gente já soube que ia largar, acho que foi 9 da noite, mandaram mensagem, vai largar a prova. Entendi. Então... E aí falando, né, você falou da questão, né, da cabeça, que você ali achou que tinha cabeça forte e tudo, mas e o pós-prova, né? Porque vocês têm isso de, você, né, especificamente, de pensar já nos próximos 4 anos, falar, putz, o meu foco é agora, né, Los Angeles, próximas Olimpíadas, ou na hora ali tipo, não, depois eu vejo, pensar... E também se demora muito para virar essa página, ou você sofre... Você sofre muito lá. Então, eu fui pra Olimpíada achando que ia ser a minha última. Eu tinha isso na minha cabeça, que eu ia largar, era o meu sonho, ir pra Olimpíada. E eu tava concluindo ele, tava realizando, e eu achei que eu ia sair de lá, tipo, uau, é isso, e eu fiz o que eu queria, tanto queria, e eu posso parar. Era essa a minha cabeça. Uhum. Só que eu acho que o resultado foi tão frustrante, assim, que eu não tava esperando, que eu realmente acreditava que eu ia ficar entre as 10.
e que eu ia ser a melhor brasileira da história, e não aconteceu. E eu acho que isso me pegou muito de resultado e também de frustração com a minha performance, porque eu achei que eu ia performar melhor com o que eu vinha apresentando nesse ano em Yokohama e em Cagliari, que eu corri muito bem, nadei na frente e tava pedalando bem. E aí acontece isso de eu sair em 27º da água, eu acho. Foi um negócio assim, 28º, mas a primeira volta ainda passei pior que isso. Faço, acho que o segundo ou terceiro melhor ciclismo da prova e corro ok. Não corri mal, mas também não corri bem, corri na média, então isso me frustrou um pouco, porque era naquele momento que eu tinha que estar 100%, e eu não fui 100%. E eu acho que esse sentimento fez com que eu pensasse, putz, eu tenho mais para entregar, eu quero entregar mais que o que eu entreguei. E aí ficou isso muito, esse desgosto, e ainda tinha o relay, né? Eu tinha que competir o relay, mas naquele momento eu tava assim, não tô bem, não tô 100%, e enfim. E aí acaba que no relay eu compito super bem, melhora um pouco essa sensação, mas talvez se eu tivesse feito o 9º lugar eu teria parado. Eu acho que talvez até foi destino. Com certeza, não. Pro próximo ciclo. Bom, e aí, passado, né, as Olimpíadas, já tinha algum mosquitinho assim de subir distância, 70.3, porque foi, né, ano passado, os jogos, né, no meio do ano passado, e você fez Brasília, então, né, tem uns 6, 8 meses aí. Não. Ou não tinha? Não tinha Você nada. estava focada no próximo ciclo. Na verdade, estava focada em dar um tempo, porque realmente eu estava bem frustrada, assim. Pós-Olimpíada, como você falou, da chave, superou rápido. A tatuagem é um exemplo que não, demorou muito. Eu fiz a tatuagem dia 20 e poucos de novembro. Porque todo mundo me perguntava, eu tinha muita vontade, só que eu não conseguia fazer a tatuagem, porque eu não... Das pessoas virem falar comigo e dar parabéns, por dentro eu falava assim, por que você tá me dando parabéns? Eu tinha vontade de fugir das pessoas e elas me dando parabéns por conta da Olimpíada, sabe? Eu não me sentia essa pessoa assim, uau, Jenny, você foi pra Olimpíada, ó, tá me emocionando. Eu me sentia mal, frustrada, tipo, não conseguia ver que eu tinha feito algo bom pelo esporte. Sim. Eu falei, não, tipo, não apresentei meu 100% lá. Eu não dei tudo que eu tinha. É que você tava no olho você com você mesmo o tempo inteiro. Isso. Quem tá de fora, cara, Olimpíadas são os melhores Exato. de cada modalidade, né? Então, e eu também via isso quando era atleta, tipo, cara, ele foi pra Olimpíada, que demais. Só de parece que quando estar foi com lá. você não era. Não era demais. Era tipo, foi lá É que você sabe do seu potencial, né? Então a gente fica com isso, mas, cara, vocês são uma referência, né, para todo mundo, né, para os brasileiros, né, para os próximos atletas, para as próximas gerações. Então, só de estar lá, né, independente do resultado, obviamente que quer resultado, Sim. né, mas, cara, tá lá é o ápice já, né, assim. E aí eu acho que nesse momento que eu fiz a tatuagem, eu consegui virar a página, assim, que eu acordei e falei, hoje eu vou fazer a tatuagem. Daí ali eu comecei até a aceitar melhor os parabéns das pessoas. Tipo, eu consegui inchar o peito e falar, uau, eu fui pra Olimpíada. Porque até então eu não conseguia fazer isso. E aí eu fiquei outubro, novembro... Eu acho que foi 17 de dezembro eu voltei a treinar. Mas eu fiquei esse período sem treinar. E como é que foi essas conversas aí, né, que o Thiago estava falando, de decidir ir para uma meia distância, né? Você fez no começo Internacional de Santos, também, né, teve um resultado super bom lá, e depois já tinha, imagino que ali já tinha na programação. Não, daí sim. Que já era março, Quando né? eu voltei a treinar, na verdade, foi com essa intenção, não foi com fazer o circuito mundial esse ano. Eu falei por X, ele me ligou falando, ó, Jenny, agora eu Chega, tô vendo né? no teu Training Peaks, você tá entrando numa fase que vai perder a adaptação central. A gente precisa voltar a treinar. E aí eu falei, não, pode me passar treino amanhã que eu vou voltar.
quando ele falou isso, me deu um baquezinho. Só que aí a gente conversou e eu falei, só que eu não quero fazer circuito mundial, não quero fazer Copa do Mundo. Eu tô com vontade de fazer 73 e eu quero treinar pra isso. E aí, e ele? O que ele E aí ele falou, não, a gente vai com calma, só que eu acho que você tem que largar algumas provas pra não cair no ranking. E aí eu falei na hora, ok, vamos então, mas na minha cabeça, assim, pra eu voltar, pra eu ter de novo a chama do triatlo, eu precisava de algo diferente. E não viver o que eu vivi nos últimos 2 anos de turbilhão, assim. E aí a gente começou. E aí eu falei, vou largar o Internacional de Santos. Dele, nossa, bom. Falei, vou largar Caiobá. Aí ele já tá. E aí a gente... Depois eu voltei a morar com os meus pais, que ainda nesse processo eu tive uma separação. E aí eu liguei pra ele em fevereiro e falei, eu voltei a morar com os meus pais. Quer saber? Eu quero ir pro Mundial. Me inscreve, eu vou voltar a competir. Eu acho que isso vai fazer bem pra mim, porque, bom, minha vida girou e eu preciso me ocupar. E aí eu voltei a treinar já com o calendário meio cheio. E até a psicóloga falou, mas não era pra ir você um ano com calma? E eu falei, mas eu tô com vontade de ir lá, então se tá com vontade, vai. Se não é por obrigação, vai. Legal. E aí eu tô indo e tô, curtindo e parece, assim, que eu tô em outro processo. Mas e como é que foi, assim, Jennifer, pra você, os treinos, né? Porque você estava acostumado com uma determinada distância, mudou muita coisa, assim, em relação ao volume ou não? Ou é pouca coisa que muda? Isso falando especificamente para Brasília, né? Para o 73 de Brasília. Que momento que vocês começaram a subir um pouco mais o volume? Então, eu larguei Brasília bem preocupada, eu até me assustei com o resultado que eu tive lá, pra falar bem a verdade. Porque, assim, eu fiquei realmente 2 meses e meio sem treinar nada. Eu não entrei na piscina, eu corri alguns dias e pedalar, eu voltei a pedalar dia 17 de dezembro. Então, eu fiquei 2 meses e meio sem pedalar nada. E aí, o Ortiz não podia começar a me dar treino com volume alto. Se abrir meu Training Peaks, minhas primeiras 3, 4 semanas foram 8 horas de treino. 9 horas de treino, assim, porque eu precisava me readaptar. Sim. E isso foi pesando, quanto mais chegava a Brasília, mais pesava a minha cabeça. Porque eu falava, meu Deus, eu tenho pouco tempo, e o meu volume não subia, E eu falava, Ortiz, eu preciso treinar. E ele, não, você precisa readaptar. E então eu não fiz um volume para Brasília de meio Iron. Eu acho que eu tava com volume de olímpico, porque eu precisava me readaptar, ele tava me voltando a treinar, tanto é que eu acho que para Brasília foi muito importante eu ter feito o Internacional de Santos e Caiobá, porque eu acho que eu vi que eu conseguia correr, pelo menos, porque eu fiquei surpresa com meus 10 quilômetros do Internacional, eu falei, então eu ainda tenho treino, eu tô treinada, e a natação eu sabia que bem ou mal treinada, eu ia conseguir entregar algo, porque eu vim da natação. Talvez não ia ser a melhor, mas eu sabia que ia entregar. E aí a bike eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que ia fazer. E eu tive a sorte do meu potencímetro não funcionar em Brasília. E aí eu fui muito na sensação. Porque eu acredito... Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os Simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido.
Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Que eu devo ter pedalado muito mais forte do que a potência que a gente tinha previsto, que era o que eu vinha fazendo em treino. Então, eu tive a sorte. E você sofreu lá em Brasília em algum momento, assim? Na corrida, Na talvez? Na corrida Finalzinho. eu sofri. Só que eu acho até que foi mais por conta da minha falha da suplementação do que de treino, assim. Eu realmente senti falta de energia. Eu senti que eu tava numa queda, assim. E eu acho que eu realmente cheguei bem perto do meu limite lá, porque eu nunca tive tanta cãibra como eu tive lá. A premiação Cãibra? Atrasou, porque eu fiquei 1 hora na tenda tendo cãibras. É que ninguém viu o pós-prova, né? Eu cheguei e caí, desabei. Tipo, quando eu andei lá pra trás, eu desabei. No momento que eu sentei, eu não consegui mais relaxar. Era o pé, panturrilha e quadril toda hora, esticando, e eu gritando. Me deram até mostarda, eu nem sabia que mostarda é boa pra cãibra. Isso é real, gente. Pesquisem. Tem um episódio. Porque me deram mostarda, é horrível comer mostarda pura. Vai ter que começar a levar junto lá, gelzinho com mostarda. Tem algum episódio da Bruna Mann que ela grava a parte mais técnica de performance que eles falaram. Sobre mostarda. Depois a gente acha e te manda. Porque eu não tava conseguindo ficar normal. Ô DJ, e essa parte também desse ano pra cá, né? No Internacional, Caiobá, Brasília. Cara, você sentiu um carinho diferente das pessoas com você e deu uma motivada também, assim? Sim. Foi diferente. Eu acho que a questão de você ir para a Olimpíada muda a vida do atleta. Acredito que muda muito mais quando você é medalhista, mas o fato de você ir representar o teu país no esporte que as pessoas gostam. Porque eu acho que triatlon tem isso, né? Esse contato com as pessoas amadoras, elas ficam mais próximas da gente. Então a gente recebe um carinho. Eu, pelo menos, estou recebendo um carinho muito grande. E foi pós-Olimpíada, então... E agora ainda mais pós-meio Iron de Brasília. E acho que por isso até que eu gostei tanto da distância. Mas isso é legal, né? Isso é muito legal. Bom, e falando agora o que a gente pode falar, né? Claro, como é que tá a tua programação do ano? Assim, porque você pegou a vaga, né, para o Mundial em Marbella, né? Marbella. 73. Você vai fazer? Como é que tá teu ano aí? Já confirmei lá, já mandei e-mail. Já comprou passagem? Já tô inscrita. Só não comprei passagem de avião ainda, então mas eu tô inscrita. Vamos ter Jennifer, então, lá... Vamos ter em Marbella. Em Marbella. E antes de Marbella, né? Porque Marbella é setembro? É novembro. Novembro. Falei errado. Tudo bem, cara. Muitos eventos. Muitos eventos. Se o Estema quiser me levar, eu tô disponível. Mas o Caveira vai estar lá. Mas e aí, antes, né? Porque até lá tem um espaço, né? Porque agora com a volta, né, do circuito do 73 com o instrutor João, que tem, né, premiação, você tá vendo alguma prova para fazer aqui no Brasil? 73, né? 73. A pergunta. Eu vou largar Rio e vou largar São Paulo. Aí. Que momento, Brasil. Spoiler. Viram. Também não me inscrevi ainda, mas eu vou Lógico, vocês não, a gente liga pro Galvão aqui. Vou estar lá. Não, já tá no calendário. Eu acho que desde de fevereiro, quando eu conversei com o Ortiz mesmo sobre calendário, foram 4 provas que eu falei que eu ia largar esse ano. Que era Brasília, São Paulo, Rio e Floripa. Porém, com a vaga de Marbella, Floripa tá na incógnita ainda, porque é muito próximo. Sim. Eu não sei porque fizeram isso. É a prova mais importante do Brasil, sendo 2 semanas antes de Marbella. Eu não sei o quanto isso vai afetar a prova de lá ou não. E ainda temos uma Copa do Mundo em Brasília na mesma data de Floripa. Então eu tô com essas 2 provas antes do Mundial de Marbella. E aí essa é uma decisão que a gente não tomou ainda. Então Floripa caiu fora dos planos, por enquanto, porque tem a Copa do Mundo de Brasília na mesma data. E aí eu tô nessa. O que eu vou fazer? E o circuito aí, né? Porque precisa também ir pontuando para os jogos, né? Aí eu também tô... Pouca coisa, né? Eu largo agora... Abre o calendário, né? Não, tá cheio. Eu me assustei. Quando eu parei realmente, falei, meu Deus, eu sou louca. Porque eu queria um ano tranquilo e tá sendo mais um ano louco.
Mas eu tô curtindo e acho que é o que importa. No momento que der assim, eu dou uma freada. Mas eu vou fazer o Mundial ainda da Alemanha, que é dia 19 de julho. E vou largar o Mundial da Austrália também, que é em outubro. Legal, muitas informações. Muitas coisas, cara. Né, Pô, esse episódio tá sensacional. Ô, DJ, a gente vai pro momento dos nossos quadros agora. A gente marcou esse podcast aqui, né, muito em cima, então a gente não te brifou, né, das coisas. Antes, né? Mas assim, eu sei que tenho certeza que você vai sair super bem. Qualquer coisa você reclama primeiro com o Vitor, você reclama com ele que o primeiro quadro é o Momento Z2. Tá? Então é um momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser na vida pessoal, profissional, alguma coisa que você acha que ficou marcado pra você. Ia dar errado, mas no fim até deu que certo. Você já falou e que você queira... Se quiser repetir só pra deixar registrado. Putz, que tudo deu errado, deu certo, que tá recente ainda na minha vida, eu acho que só consegui pensar nisso. E se a gente pensa em primeira mão, a gente tem que ir nesse, né? Então eu acho que o fim do meu relacionamento. Eu achei que ali tava... Errado. E as coisas começaram a dar certo. E aí começaram a dar certo. Consegue nem andar na feira aqui. Já tirou muita foto aí na feira? Já, muito. Cada passo é uma foto, né? É impressionante. As pessoas ainda cochicham, eu acho isso demais. Olha ali. É a Jennifer Arnold. Ela vai largar? Porque Será que vai largar? Eu dou risada, né? A pessoa já vê, entendeu? Mas é porque, igual você falou que você às vezes é tímido para ir nas Olimpíadas, aqui também a maioria tipo, olha, né, tem gente que não tem também esse tipo de chegar. Bom, se você quiser conhecer os produtos da Z2, tem o QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado. Tem o nosso cupom lá, Sistema Z2, para você provar todos os géis, né? Gel de carboidrato, pó de carboidrato, que mais? Recovery Mix, tem os salts, toda a linha de roupas da Z2 também. Então acesse o QR Code e use o cupom Sistema Z2. A gente tem um outro quadro que a gente pede indicações ou de livro, de leitura, não precisa ser só de esporte, mas se você tiver alguma indicação, ou pode ser também série, filme, coisas que você indicar que foi legal o pessoal ler ou assistir. Eu não sou uma boa leitora, mas a série ou os livros que mais me prenderam, que eu realmente li a série toda, foi do Dan Brown. Do Dan Brown, legal. E série, série eu assisto muito, assim, é bem fácil me prender já. Netflix tá em alta, né? Eu assisti muitas séries, mas a que eu mais gostei, assim, que eu fui viciada mesmo, foi Suits. Suits, Os advogados, você já Os assistiu? advogados, eu assisti alguns episódios, cara, tem é gigante, exato, né? Então eu não consegui assistir tudo ainda. É muito bom. É o momento que o convidado dá uma dica, a gente também dá uma dica, que é conhecer a 4 Investimentos, que é um grupo de investimento da XP, um escritório de investimento da XP, que inclusive a gente precisa mandar uma mensagem para a Juliana, acabei de lembrar, triatleta também, que é triatleta, a sócia, a fundadora da 4, que já tem mais de 40 assessores, 4 escritórios, 1,4 bi sobre custódia, e além de cuidar dos investimentos deixou o quê, Thiago? Deixou um presente. A gente sabe, né, o pessoal aqui, os triatletas, corredores, viajam pelo mundo para fazer as provas. Então você precisa fazer o seu seguro viagem. Então a 4 deixou aqui um descontinho. Você acessa o QR Code que está aqui, cupom STEMA20, você tem 20% de desconto nos seguros da Umint. Tanto no seguro pessoal quanto no seguro de bike. Que bike, né? Tem umas bike caras aí, né? Você Sim, vai olhar, né? Depois a gente vai ver, daqui a pouco tá no horário. Agora a gente tá gravando, são 4h24. Meio do bike check-in. Sábado, pré-prova. Então daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada lá, vai estar lotado, mas o pessoal tá acompanhando aí nas redes. E a gente também é o momento da gente falar da Cashme, que é uma outra apoiadora, não só, né, da transmissão, do podcast, dos documentários, das coberturas que a gente faz, que é uma fintech do grupo Cirela, que faz crédito com garantia de imóvel, né? O Home Equity, que a gente já explicou que o Juliano Belo também é triatleta, né? O sócio fundador lá da Cashme. E o que a Cashme faz, né? Ela impulsiona o seu sonho, porque você consegue pegar crédito mais barato para capital de giro, para fazer os seus projetos saírem do papel com uma condição menor, porque você consegue juros mais baixos, você consegue mais prazo para pagar, né, com essa modalidade de crédito com garantia de imóvel. E aí, Jennifer, por a Cashme impulsionar os sonhos das pessoas, né, eles perguntam quem que
impulsionou que você, assim, pode ser uma pessoa que às vezes você acha que impulsionou a sua vida em algum momento, assim, que fez a diferença, ou algum momento que foi o momento que virou a chavinha ali na sua vida, na sua carreira. Não, acho que foi uma pessoa e essa pessoa é o meu treinador, Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz. Ele foi o impulsionador da gente. Olha aí, Marcelo Ortiz, que moral, hein? Marcelo Ortiz que deve estar comemorando. Deve estar. Será que ele tá tomando uma agora lá? Não sei, acho que Lá que não, que lá já na é Itália. Cara, Sim. ele é muito tranquilo, né? Além de É, ser ele é muito muito inteligente, tranquilo. né? Todas as vezes que a gente tá com ele, Nossa, gente fina demais. é calmo, É, assim. Ele fica ele é conversando calmo. um tempão. Mas acho que não teria outra pessoa, porque além de técnico incentivador, ele é aquela pessoa que também faz você crescer. É isso, como pessoa, ele vai atrás, ele quer te ver no melhor. Bom, se quiser conhecer a Cashme, tem um QR Code aqui também na tela, pode ir lá, simular o crédito, né? E a gente tem também um outro quadro aqui, que é o momento... O último quadro. É o último, DJ, é o último, tá? Não, mas tá fácil. Tá você não fácil, né? Eu tá me falei botando pra você que ia ser É, tranquilo. faz você- com isso. Você fala bem. Bom, é o momento Cupá, que é a nossa marca oficial de roupas aqui, veste a gente. É, Tem aqui, ó. esse modelo especial que eles fizeram aqui para a cobertura do Iron Man. E Cupá significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber a que princípio você é leal até os dias de hoje, alguma coisa que você carrega desde lá de trás que você não abre mão de jeito nenhum. Essa é mais filosófica. Essa já é um pouquinho né? mais rebuscada, né? Acho que ser leal da onde eu vim. Eu acho que ser eu mesma desde sempre, não importa se eu vou ser a melhor do mundo ou se eu vou ser a 50ª. Eu acho que é manter as minhas origens, porque eu não sou melhor que ninguém como pessoa. Muito bom. Bom, se você quiser conhecer os produtos da Cupá, as camisetas, shorts, meia, boné, tem a linha feminina que foi lançada recentemente, então tá sensacional. Os macaquinhos para os triatletas, né? Tem o modelo aéreo, o modelo super aéreo também. Tem o nosso cupom STEMA, o QR Code está aqui na tela também, você vai ser direcionado lá para o site da Cupá. E para finalizar, o nosso cupom na Centauro, cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então se você precisa de algum artigo esportivo, tênis, bola, prancha de surf, qualquer coisa, tem lá na Centauro. Nós ajudamos vocês ajudam a gente. Pô, primeira vez em 200 episódios você falou prancha de surf, cara. É que eu... Mas tem lá, né? No clima aqui de Florianópolis, tem Eu muito surf. fiquei pensando, Tem muito será que tem? surfista, tem barraca de camping, tudo que você tudo, precisar cara. tem lá na Centauro. Bom, obrigado, Muito bom, DJ. muito obrigado. Eu Achar essa agradeço. brechinha na agenda, conseguimos. Foi muito legal. Boa sorte aí na sua trajetória, na caminhada. obrigada. A gente se encontra nas provas. Se você quiser deixar um recado final para a galera, redes sociais também, para quem quiser te acompanhar, fique à vontade. Agradecer por vocês me terem aqui, por ter dado certo. E acho que recado é acreditem em vocês mesmos e busquem aquilo que vocês realmente querem. Sigam as suas intuições. Muito bom. Instagram para a galera te seguir. Jennifer Arnold. tudo Muito junto. difícil, Muito né? difícil. Nossa. DJ, mas bota DJ que já vai Já vai aparecer. aparecer, com certeza. É o tal do DJ. É o tal da DJ. Muito bem. Você que está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Quem está ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário. E no Instagram, estamos lá como @STEMsports, Tica Amura, Fábio Bessa, Jennifer Arnold. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.